da 80ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Cajubi, realizada em 1 de abril de 2015. Boa noite a todos nobres colegas, vereadores e público presente. Solicito que ficamos todos de pé para a oração que Jesus nos ensinou. Solicito que o primeiro secretário faça a chamada regimental dos senhores vereadores. Aderval Manfredo. Presente. Agirino dos Anjos Araújo. Anderson Cristiano de Moraes. Ilson Bueno. Márcio Antônio de Faria. Maria de Lourdes Saquetim. Nivaldo Ferreira das Neves. Renato Martins da Silva, presente. E Wilson Miatelo Diniz. Havendo número legal para as deliberações sobre a proteção de Deus, declaro aberto os seguintes trabalhos da presente sessão ordinária. Né? Todos têm Vamos cópia? dispensar a ata, todos têm cópia, né? Vamos no ofício. Leitura do ofício número 122 de 2015 do Poder Executivo, de 23 de março de 2015. Mensagem do Executivo, Cajubi, São Paulo, 23 de março de 2015, o ofício é o 122 de 2015. Ao senhor presidente, saudamos cordialmente Vossa Excelência e demais pares deste Legislativo, na oportunidade em que encaminhamos o projeto de lei 108 de 2015, desta data, objetivando a criação de vagas para o cargo de trabalhador braçal, assim como a não extinção do cargo de instrutor de corte e costura, na hipótese de vacância do mesmo. Trata de autorização para que a administração conte na sua estrutura com mais servidores ocupantes do cargo de trabalhador braçal, cujas vagas criadas serão oportunamente preenchidas mediante concurso público, atendendo assim necessidades prementes da administração neste setor. Finalmente, propõe-se a manutenção do cargo de instrutor de corte e costura, cuja extinção, na hipótese de vacância, encontra-se prevista no artigo 6º da Lei Complementar nº 35, de 31 de dezembro de 2008. Ante a necessidade de manutenção das funções a ele inerentes na execução dos serviços públicos. Dessa forma, encaminhamos para votação o incluso projeto de lei em regime de urgência, nos termos do artigo 44 da Lei Orgânica do Município, esperando sua devida aprovação por essa Casa de Leis. Atenciosamente, Márcio Donizete Barbarelli, o prefeito, ao excelentíssimo senhor Aderval Manfredo, presidente da Câmara Municipal de Cajubi. O projeto de lei 108 de 2015 cria vagas para o cargo de trabalhador braçal e das outras providências. Márcio Donizete Barbarelli, prefeito do município de Cajubi, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que envia à Câmara Municipal para apreciação e votação o seguinte projeto de lei. O artigo 1º, ficam criados 7 vagas para o cargo de trabalhador braçal, de provimento efetivo, constante no anexo 1 da Lei Complementar 86, de 26 de março de 2014, com as seguintes características. O cargo é de trabalhador braçal, referência 05, escolaridade 4º ano do ensino fundamental, a carga horária 40 horas semanais. O artigo 2º fica revogado parcialmente o artigo 6º da Lei Complementar número 35, de 31 de dezembro de 2008, para que não mais seja extinto na vacância o cargo de instrutor de corte e costura. O artigo 3º, as despesas decorrentes da execução da presente lei serão atendidas por conta das dotações próprias consignadas no orçamento, suplementadas, se necessário, de acordo com as normas vigentes. No artigo 4º, esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias. Prefeitura do município de Cajubi, 23 de março de 2015, Márcio Donizete Barbarelli, o prefeito. Eu queria só fazer um comentário, nobres colegas, que eu acho que demorou um pouquinho, né, para colocar o serviço, né, para ajustar mais gente braçais, porque Cajubi está crescendo, né, e está faltando mão de obra, né, Tiossi? Está faltando, então a gente tem que dar esse apoio, né, eu acho, na minha opinião, para contratar, para ver se a gente consegue, não que esteja suja a cidade, mas que facilite mais as limpezas. Eu quero dar os parabéns ao senhor prefeito por esse projeto. Primeira discussão. Primeira votação. Quem for favorável, mantenha-se sentados. Segunda discussão. Segunda votação. Quem for favorável, mantenha-se sentado. Leitura do ofício
1139 de 2015, do Poder Executivo de 30 de março de 2015. A mensagem do Executivo, Cajubi, São Paulo, 30 de março de 2015, o ofício é o 139 de 2015. Ao senhor presidente, saudamos cordialmente Vossa Excelência e demais pares desse legislativo na oportunidade em que encaminhamos o projeto de lei 109 de 2015, desta data, objetivando a criação do cargo em comissão de chefe do setor de esportes e recreação. Trata de autorização para que a administração possa dar efetividade à sua estrutura administrativa, especificamente em relação à coordenação das atividades de esporte e recreação no município, centralizando o comando em um único profissional, que, subordinado à secretaria competente, idealizará o programa de governo em seu setor e coordenará os trabalhos. Dessa forma, encaminhamos para a votação o incluso projeto de lei em regime de urgência nos termos do artigo 44 da Lei Orgânica do Município, esperando sua devida aprovação por essa Casa de Leis. Atenciosamente, Márcio Donizete Barbarelli, prefeito, ao excelentíssimo senhor Aderval Manfredo, presidente da Câmara. O projeto de lei 109 de 2015 cria cargo em comissão e dá outras providências. Márcio Donizete Barbarelli, prefeito do município de Cajubi, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que envia à Câmara Municipal para apreciação e votação o seguinte projeto de lei. O artigo 1º fica criado e acrescentado ao anexo 2 da Lei Complementar 86, de 26 de março de 2014, o seguinte cargo de provimento em comissão. O cargo é de chefe do setor de esportes e recreação, a referência é 07, a quantidade é 1, escolaridade ensino médio e a carga horária de 40 horas semanais. Parágrafo único. As atribuições do cargo criado através da presente lei encontram-se indevidamente especificada no anexo da presente. O artigo 2º, as despesas decorrentes da execução da presente lei serão atendidas por conta das dotações próprias consignadas no orçamento, suplementadas, se necessário, de acordo com as normas vigentes. O artigo 3º, esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contrárias. Prefeitura do município de Cajubi, 30 de março de 2015, Márcio Donizete Barbarelli, prefeito. Primeira discussão. Primeira votação. Quem for favorável, mantenha-se sentado. Segunda discussão. Segunda votação. Quem for favorável, mantenha-se sentado. Aprovado. Eu peço um pouquinho de paciência aos nobres colegas, até que pegue a assinatura dos ofícios, para a gente dar uma ajeitada aqui, que o prefeito mandou um demonstrativo da prefeitura, cuja essa Casa de Lei ele tem a liberdade de pronunciar, mas preferiu só dar um demonstrativo. Então eu aguardo só um minutinho para a gente, até vocês acabarem de assinar, e eu vou pedir para o secretário fazer a leitura. Peço que o primeiro secretário faça a leitura do ofício 140 de 2015, do prefeito Márcio Donizete Barbarelli. Cajubi, 30 de março de 2015, o ofício é o 140 de 2015. Senhor presidente e demais vereadores, eu gostaria de pedir atenção do pessoal que está aqui presente na leitura desse ofício, a todo o pessoal que tem a oportunidade de nos acompanhar pela internet, através do site dessa Casa de Leis, que o prefeito pediu para a gente dar uma ênfase nessa resposta dele, já que é de interesse de todos nós vereadores, referente a indicações e outras providências. Cordialmente, cumprimentando a todos, formulamos a presente ofício para que seja lido em plenário com o objetivo de esclarecer aos nobres vereadores cajubienses que este prefeito tem recebido muitas indicações para que sejam realizadas obras, consertos, manutenção de estradas, tapa-buracos, falta de água, buscando atendê-las dentro do possível a reivindicação de cada um dos vereadores dessa Câmara Municipal. Temos consciência que uma das importantes funções do vereador é para o Executivo Municipal as ações administrativas a serem realizadas, tendo este prefeito sempre respeitado as atribuições de cada vereador
independentemente do partidarismo político. Entretanto, se torna necessário explicar a essa Câmara de Vereadores que, por mais que se tenha tentado, este prefeito não pode atender a todos os pedidos, pois é obrigado, primeiramente, pagar os precatórios judiciais, que são dívidas contraídas em administração passadas, de anos anteriores e que não foram pagas pelos anteriores prefeitos. Os credores, para poder receber da prefeitura, necessitaram ingressar na justiça, se transformando em precatórios judiciais, que são por lei obrigados a serem pagos nos prazos estabelecidos pela justiça. Vale dizer que o prefeito que não paga os precatórios tem suas contas rejeitadas pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, além de responder civil e criminalmente por descumprimento de decisão judicial. Assim, para melhor entendimento dos senhores vereadores, relacionamos as dívidas com precatórios da Prefeitura de Cajubi, onde poderão entender melhor a questão. Na relação total de precatórios devidos pelo município, Banco Nossa Caixa, o valor é R$ 299.442,60 na gestão do ano de 1997. Mataraia, valor R$ 150.941,68 na gestão do ano de 1998. Concresce, o valor é R$ 57.720,87, gestão do ano de 1990. Banco Interunion, o valor é de R$ 1.101.341,36, no ano de gestão de 1997. Transcombi Locadora, o valor de R$ 17.206,84, no ano de gestão de 1998. Centrograf, o valor de R$ 66.115,84, no ano de gestão 1998. Ministério Público Federal, o valor R$ 68.867,22, no ano de gestão de 1999. O total da dívida em precatórios judiciais devidos pelo município de administrações passadas dá um valor total de R$ 1.761.636,41. O total de dívidas em precatórios já pagos na administração do prefeito italiano dá um valor total de R$ 757.428,89. É importante ainda registrar que, além das dívidas relacionadas, o município de Cajubi ainda possui uma dívida altíssima com a Receita Federal e com o INSS, decorrente do não cumprimento das obrigações junto aos referidos órgãos, como pagamento de PASEP e recolhimentos de contribuições previdenciárias, especialmente na década de 90, o que nos anos de 2013 e 2014 resultou no pagamento de mais de R$ 320 mil a tal título. Não menos importante, cumpre ao prefeito alertar aos nobres vereadores, a população, que o município está prestes a enfrentar dificuldades seríssimas em razão da necessidade de pagamento de uma dívida cujo valor atual é próximo a R$ 3 milhões, contraída junto ao Banco Interunion S.A. no ano de 1996 e não paga pela administração da época, já havendo inclusive ordem judicial para bloqueio de repasse de FPM e ICMS para quitação de tal dívida, já que a administração da época assinou o contrato dando estas verbas em garantia do empréstimo. Assim sendo, tais considerações se fizeram necessárias para que não pairem nenhuma dívida sobre a boa intenção dessa administração em providenciar todas as indicações solicitadas pelos senhores vereadores. Querem obras, reformas, manutenção, tapa-buracos, políticas públicas e tantas outras que este prefeito vem recebendo dessa Câmara de Vereadores. Pretende cumprir todas as metas e prioridades para tornar Cajubi uma cidade cada vez mais desenvolvida e em que possa viver plenamente o presente e planejar sempre o futuro. Especificamente em relação às reclamações feitas pelo nobre vereador Márcio Antônio de Faria,
na sessão ordinária do dia 4 de março, cumpre esclarecer que, ao contrário do que foi ele propalado, em nenhuma outra administração houve tanto investimento na manutenção das estradas, com a aquisição de diversas máquinas e equipamentos. Lembrando que no início do ano de 2005, a Prefeitura possuía somente uma máquina retroescavadeira sem condições de uso, que não ficam paradas no barracão, mas são efetivamente utilizadas em prol aos munícipes e dos proprietários rurais, que mesmo tendo deixado de pagar a taxa de manutenção de estradas ilegalmente instituída pela administração no ano de 2001 e cancelada em 2012, contam com o louvável empenho e comprometimento dos servidores que atuam neste setor. E atualmente possuem à sua disposição estradas e pontes muito bem zeladas, conforme revelam fotografias anexadas a este ofício, o quais os senhores terão acesso logo após a sessão. Importante ainda esclarecer ao nobre vereador Márcio Antônio de Faria que atualmente a Secretaria Municipal de Saúde conta com uma excelente equipe de agentes comunitários de saúde e de servidores públicos direcionados ao controle de vetores, cujo valoroso trabalho tem evitado que se instale uma epidemia de dengue no município de Cajubi. Como infelizmente ocorreu em outros municípios vizinhos, sendo que a situação irregular tem sido enfrentada com rigor e bom senso, ressaltando que o sucesso das ações administrativas depende e muito da colaboração da população. Também é necessário observar que, além das dívidas com precatórios judiciais, também tem o prefeito que obedecer à lei no que diz respeito aos limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal e outras normas do Tribunal de Contas, o que a maioria das vezes impede que se faça outras atividades que gostaria de se fazer em prol da população. Isso não quer dizer que não queira se fazer, mas sim que está naquele momento impossibilitado de se fazer, por motivos alheios à sua vontade. Esse prefeito torna público essas dívidas do município e ao respectivo ano do precatório, em respeito para com a população de Cajubi, que paga seus impostos rigorosamente, e para que possam entender sua dificuldade em cumprir sua tarefa como administrador desta cidade, com tantas dívidas das quais não deu causa. No mesmo sentido, não se presta ao papel de ficar respondendo comentários maldosos de pessoas desinformadas em redes sociais na internet. A verdade sempre é revelada, e é com sua consciência tranquila, mãos limpas e amor a Deus que tem pautado sua administração. Por derradeiro, esperando ter deixado bem claro suas razões do não atendimento de algumas indicações dos membros do Legislativo, e procurando sempre demonstrar transparência, honestidade e sinceridade no trato com a coisa pública, deixe este prefeito consignado que seu gabinete se encontra aberto e à disposição aos senhores vereadores para qualquer esclarecimento que se fizer necessário. Sem outro particular, renovando nossos protestos de elevada estima e consideração, atenciosamente, Márcio Donizete Barbarelli, o prefeito, ao excelentíssimo senhor Aderval Manfredo, presidente da Câmara Municipal. Lembrando mais uma vez que as fotos estão em anexo, os senhores vão ter cópias. Eu, como vereador e presidente desta Casa de Lei, com respeito aos nobres colegas, talvez até mesmo a gente não tinha noção o quanto essas dívidas. Então eu peço aos nobres colegas que pense com carinho, com esse demonstrativo, que o senhor prefeito, que acho que é uma das primeiras vezes que falam em dívidas e precatórios no nosso município. Então não é falta ou má vontade do prefeito. Se existem normas que venham empurrando com a barriga, desde 1900 e bolinha, 996, né? Que vem empurrando essa dívida. Uma hora vai estourar. E foi o que aconteceu. Estourou justamente nessa gestão. Então, tem que pagar. Cajubi, onde já se viu
a Câmara do momento, acho que de 1996, se não me falha a memória, votar para dar o PFM, dar tudo, como se fosse uma coisa pessoal delas, dando um recadamento de um município, do NVS, do PRM, né? Como que é? RPM, de garantia. Foi uma dívida de 150 mil reais, não me falha a história, na época, que hoje se torna numa dívida de 3 milhões, quase 3 milhões. Será que eles pensaram isso na hora de aprovar, que foi aprovado nessa época, nessa casa de lei? Então é uma coisa da gente se pensar, por isso que a gente aqui nessa casa, todos os projetos, todas as indicações, a gente dá a cópia, pede para vir ler, para não cometer esse tipo de injustiça. A população não tem culpa dos maus elementos que administravam essa casa antigamente, que pensando em si próprio, não na população, porque se pensasse na população não teria aprovado uma lei dessa. Eu acredito que nós, como representantes do povo, vamos pensar com mais carinho para não cometer nesses erros. Eu queria fazer outro comentário, que eu tive acesso desde 1995 até 2006, sobre a dengue. Eu queria parabenizar o secretário da Saúde aí, que em vista dos anos anteriores, nós estamos de parabéns com o trabalho que vocês estão fazendo. Isso aqui foi tirado na DIR de Barretos, reconhecido, foi tirado agora às 3 horas e 40 minutos, só não tem o de 2015, que o secretário está aí, ele pode me informar, eu não sei se é 40 casos ou 60 casos, mas aqui eu tenho, de 1995, foram 4 casos de dengue, 1996, 18 casos de dengue, em 97, graças a Deus não teve, 98 não teve, 99 não teve, 2000 não teve. Em 2001, isso pode-se falar que era uma epidemia. Teve 307 casos nesse município. Hoje nós estamos com 40, aproximadamente 60 casos de dengue. Parabéns que não dá 8% da população. O trabalho está ótimo e continua assim. O pessoal trabalhando, a gente se vê que estão se esforçando. Eu agradeço pela presença de vocês aqui. Então, vou deixar bem claro, trabalhando se está. O momento não é propício, é um momento de luta contra a dengue, que temos que manifestar a população toda, temos que manifestar. Mas a Secretaria da Saúde, os elementos que estão lá trabalhando, estão trabalhando com amor e estão fazendo o trabalho certo. Porque senão tem cidades vizinhas aí hoje que está com 400, 1.500, 2.000 casos de dengue. E cidade bem mais, vamos se dizer, não desmenosprezando o nosso município, bem mais rica financeiramente. Então eu acho que a área da saúde, em proporcional aos os anos de 90 até 2000, 2004, o senhor está de parabéns, porque nós nunca teve uma saúde tão aperfeiçoada igual nós temos agora. Não como antigamente, que tinha uma ambulância para ir para Barretos de segunda e quarta. Segunda e quarta. Uma ambulancinha velha, de 88. Hoje, vai de 6 a 10 vezes por dia em Barretos. Isso é uma dávila. E não é dávila dos políticos, não. São dávila da população de Cajubi que ganhou esse presente e alguém trabalhou para ter isso. Não eram pessoas que pensavam só a si próprio, que quando você procurava no gabinete não estava lá. Como eu fui muitas vezes procurar para ajudar a Santa Casa e recebi não. Sem contar, se um doente chegasse lá, eu falo isso porque eu trabalhava na Santa Casa na época, as ambulâncias não tinha gasolina para ir daqui em Olímpia, o paciente tinha que pagar. Hoje é totalmente grátis. Na área da educação, se um coitado quiser estudar, um aluno,
tinha que ir em Olímpia ou Severínia pagar ônibus particular para ir. Hoje nós temos de graça. Aproveitando a carona do demonstrativo do prefeito, é um desabafo, mas um desabafo em prol da população que merece, e vamos trabalhar para fazer muito mais por elas. Eu agradeço e muito obrigado. A palavra está aberta, tem 3 minutos cada um para falar. Boa noite a todos. Gostaria de dar os parabéns ao senhor prefeito por esses 7 funcionários de trabalhador braçal, que é o que está precisando a nossa prefeitura. Gostaria de falar, senhor presidente, que você está falando da dívida de 97, 99, só que vocês têm que ver antes, o tanto que tinha de dívida antes, que o prefeito de 97 também pegou dívida e grande. Isso daí é uma coisa que não só Cajubi, como a região, as prefeituras, tudo pega. Vocês acham que vão pegar uma prefeitura redondinha? Não pega. Vai pegar a dívida, o prefeito tem que assumir. Ele entrou para prefeito, ele tem que assumir, tem que defender isso daí. Sobre isso daí, eu gostaria de falar isso daí. Sobre as indicações que eu fiz, eu não arredo o pé. Hoje tem a foto das pontes novas. Só por que não pôs as fotos 20 dias, um mês atrás? Que as pontes estavam tudo caídas. Entendeu? Então põe as pontes, as estradas. Eu recebo reclamação de situante, eu sou obrigado, eu sou vereador. Eu tenho que fiscalizar. As estradas ainda estão ruins. As estradas ainda estão ruins. A respeito da dengue, eu comentei a respeito da dengue, por quê? Porque só na região, lá do seu Zé Menezes, tem 8 casos de dengue só na base de 2, 3 quarteirão. Tem lá, comprovado. Então, eu fiquei preocupado, porque tinha uma ferragem lá juntando água. Várias vezes a gente foi atrás, até que vai fazer um mês e pouco que fez a limpeza lá na propriedade do senhor empresário aí. Então, a gente está aqui é para defender. A respeito da indicação que eu fiz das casas que está empoçando água, vocês vão lá e conferem as garagens dos coitados. Eles põem um piso bom, vai entrar ali, ó, dá até dó o rapaz Vridace, ele está certo de fazer a reivindicação, porque ele paga imposto. Vai lá ver, faz muitos anos que está enrolado lá. Então, eu sou obrigado a fazer isso daí. A minha estrada lá, que eu tenho o sítio arrendado do Sr. Genário, está lá 3 montes de entulho. Eu já furei o pneu 3 vezes, repito, está ruim. Então, é isso daí que eu tenho que falar. Porque se for para mim ficar aqui, para mim ver as coisas erradas e não falar, então é melhor não ficar, ué. Gostaria de falar também que eu não falei mal de dengue, de saúde nenhuma. Eu só estou preocupado. Eu só queria informar que o seu tempo está esgotando. Eu tenho o tempo do girino que ele me deu. 3 me deu 3 minutos. Então você tinha que ter colocado em pauta. Não, o senhor tinha que ter falado antes, então. Eu falei. Tudo bem. Então é o seguinte, é isso aí que eu queria falar também. Eu não tenho que esconder nada de ninguém. Eu não falei de estrada de rancho, que nem certas pessoas comentando na cidade. Eu não frequento rancho. Eu vou no rancho lá do Juninho uma vez por mês, cada vez em quando. Eu não tenho nada com estrada de rancho. Eu estou preocupado com as estradas, as poças d'água que estão nas estradas. Não custa nada a máquina ir lá e fazer uma cavinha para a água esgotar. Falei dos maquinários, sim. Porque, e outras coisas, maquinário e ambulância, a região toda, daqui lá no Mato Grosso, toda ganhou. O Lula e a Dilma, para isso eles foi bom. Você vai lá no Mato Grosso, na beira do Rio das Mortes, tem uma cidadinha que chama Novo Santo Antônio. Você vai lá ver quantas ambulâncias tem, quantas motas tem, quantas pá carregadeiras tem. Então, isso daí o governo federal foi bom, ele mandou. Isso aí não é mérito de Cajubi, é mérito do Brasil, é mérito do presidente da República. E verbas federais, não é verbas municipais, não. É isso daí só. Foi bem lembrado, ele falando de estradas, nós tínhamos aqui uns tráfego muito bom também. Isso, antes de 2005. Estrada de Imbaúba, que se tampava com terra vermelha. Estrada da Galileia, que se tampava com terra vermelha. Já que estamos falando nos passados, vamos recordar a entrada de Monte Verde, vamos recordar aquela vidicinal de Monte Verde a Severínia, que hoje sim é uma estrada.
A de Imbaúba hoje sim é uma estrada. A da Galileia hoje sim é uma rodovia. Os buracos da cidade tem buraco. Mas vamos comparar o antigamente, que a gente tem fotos, se for possível, eu trago na outra sessão e mostro tudo. Não queria fazer isso, mas se for preciso eu trago, para ver o que melhorou. É verba federais, verbas estaduais? Sim. Mas tem um prefeito de punho, teve um prefeito, Dorival Sandrini, tem um prefeito, Márcio Donizete Barbarelli, que foi atrás dessa verba, correu atrás, não abandonou no nosso município. Então, mais uma vez, eu quero parabenizar o meu amigo Dorival Sandrini, que iniciou essa moralização política que teve em Cajubi, que realizou projeto para o povo, e o Márcio Donizete dando andamento e encaminhamento em prol da comunidade. Parabéns a esses dois homens, eu tiro o chapéu para eles, que eles estão de parabéns. Só licença, presidente, eu vou fazer uso da palavra também. 3 minutos. Mais uma vez, boa noite a todos os presentes aqui, e também o pessoal que nos acompanha pela internet aí. Em especial a presença do nosso secretário da Saúde hoje aqui nessa casa, para nós é uma honra. E eu também gostaria também de expor algumas coisas que eu fiquei pensando durante a leitura desse ofício. Eu fico meio que pensando e meio que aí vem a indagação, né, no caso, como pode uma administração, no caso a gestão de 96, ter contraído uma dívida, né, que hoje chega a 3 milhões de reais, e no caso colocar de garantia o FPM do município e o ICMS. O que ambas, na verdade, representa 65% da arrecadação do município. Então, se você analisar, hoje, se caso a justiça realmente requerer o cumprimento dessa breganha, sem exagero, pode fechar a porta da prefeitura. Como que uma cidade pequena, com 10 mil habitantes, o único recurso que ela tem, que é FPM, que é o Fundo de Participação do Município, e o ICMS, que é os impostos do comércio que tem local, como que faz tocar um município desse jeito? Então, não é de exagero falar que a prefeitura realmente fecharia as portas se essa dívida tivesse que ser paga. Outra coisa que eu queria falar ao nobre colega, o vereador Márcio Antônio de Faria, referente ao ofício que fala das dívidas, o ofício fala que ninguém pega a dívida foi feita por eles, foi adquirida, essa dívida não veio lá de trás, eles fizeram, então isso não adianta. A dívida não se pega, a dívida se faz, e eles fez e muita, então vamos deixar bem claro. Referente às estradas, eu também tenho meu ponto de vista, que os investimentos foram altos, graças ao governo do PT, no qual eu defendo essa bandeira, sou filiado ao partido, e em gestão anterior realmente não tinha. E ainda por cima, eu gostaria de ressaltar essa taxa de manutenção de estrada que na época cobrava do produtor rural, que é uma coisa que não é nem legal por lei, é inconstitucional e era cobrada. Então são coisas que a gente tem que frisar aqui, que como se diz, realmente tem que ser falada, porque pagar por um serviço que na verdade não é lei, não é legal, é complicado. Então eu também gostaria de deixar frisado, ressaltar que o município nosso hoje tem o selo azul e verde. Ele foi revogado agora em 2012, Isso, aprovado para essa Câmara, tirando essa lei. Realmente foi revogado em 2012, porque é uma falta de consideração ter que pagar uma coisa que não é constitucional. Então é isso aí, eu queria também deixar as minhas considerações aqui, referente a esse ofício, no qual eu também tenho que agradecer ao prefeito por ter dado essa satisfação a nós, vereadores dessa casa. Uma boa noite a todos e muito obrigado. 1 minuto. Está contando. Ó, as fotos ali, tá da ponte do Picu. Eu passei, a ponte ficou jóia. Só que a ponte da Santa Rita, que os pais pegavam os alunos e levavam até esses dias lá na ponte para pegar a perua, isso daí não está a foto ali. Eu acredito que já arrumou. A ponte do Coqueiro eu passei, ficou reformada, ficou boa. A ponte da Santa Rita, eu não sei se ficou boa, que eu não passei. Porque não está ali ainda. E vou falar para você também, senhor
primeiro secretário, que é o seguinte, essas dívidas anteriores, se o senhor prefeito Doura entrou e tinha alguma coisa errada, por que não denunciou o prefeito anterior para o Tribunal de Contas? Que se ele fez alguma coisa errada, ele tem que pagar. Não adianta ficar falando isso, falando aquilo. Eu vou também pedir para o senhor prefeito as verbas que estão vindo no município agora e quando vinha em 97. Para vocês verem quanto que aumentou a arrecadação, tanto na saúde como no município. Então eu vou pedir, e eu vou ler aqui quanto que vinha antes de dinheiro e quanto que vem hoje. Eu vou pedir mais uma coisa para encerrar a sessão. De todos que foram ditos nessa sessão, falar, aproveitando a sua carona, nobre colega, até papagaio fala. De hoje em dia, os requerimentos, eu quero em papel assinado e vai passar pela Câmara, aí eu tomo minhas providências. De boca, pedidos verbalmente, não atenderei mais nenhum. Me passa no papel, se for preciso a gente coloca em votação, aí eu tomo meus devidos conhecimentos com o prefeito ao pedido dos senhores. Você tem 1 minuto. Rapidinho, só para acrescentar no que o vereador falou, referente aos recursos, realmente os recursos se multiplicaram mesmo, é só fazer conta, 1 mais 1, a gente sabe que os recursos foram aumentados. Só que simplesmente você olha para trás e vê o que as crianças comiam na escola, vê o que come hoje, vê o quanto pagava para estudar, que não paga, então quer dizer, o recurso aumentou, mas o benefício também. Então a gente tem que pôr na balança. A hora que o senhor trazer, traga o recurso que vem, que todo mundo tem acesso aos portais da transparência, mas eu também quero que o senhor traga os benefícios que a administração tem usado com esses recursos. Pode ter certeza que melhorou. Pode? Não, pode. Senhor presidente. Por ninguém mais usar da palavra, por não haver mais liberações, declaro encerrada a presente sessão. Muito obrigado a todos e boa noite.